O risco é necessário no mundo dos negócios. No mundo dos negócios, nunca se pode afirmar que se acha em plena segurança. Nada é tão sólido que não possa ser derrubado. Nada é tão velho que não se acabe um dia. Nos negócios, como na guerra, quem vence é quem comete menos erros. Está preparado? Eis a grande coisa. Conhecer os sintomas precursores da evolução é meio caminho andado para evitar o desastre. Dar aos negócios um tal jeito que eles possam suportar a mudança é precaver-se contra o risco perigoso. Vale mais estudar um problema do que tentar adivinhar a sua solução. O valor não muda somente na bolsa, mas em toda parte. O mundo comercial não é um corpo sólido, mas um fluido e muitas vezes gasoso e explosivo. É um mundo dinâmico de evolução, de reorganização perpétua. Um rio caudaloso onde certos homens derivam ao encontro do sucesso, enquanto outros ficam vegetando nas margens. O risco é necessário no mundo dos negócios. Os meios de transporte naturalmente contribuíram para o aumento do preço de custo das mercadorias, e desde então o mercado se estendeu em tais proporções que uma dependência rigorosa se criou entre o comércio e a indústria. No tempo em que só existia um trabalho manual e o transporte por meio de animais, os salários eram baixíssimos e cada pequena vila ou lugarejo se abastecia a si próprio. Não havia deslocamentos bastante caros para merecer que alguém se preocupasse com eles. Camponeses moravam a muitos quilômetros dos campos que cultivavam e faziam caminho a pé com facilidade e lentidão. Dispendiam muitas horas pelos caminhos. Nossas grandes indústrias ainda não existiam e ninguém se dava ao trabalho, como atualmente, de economizar um minuto na tarefa de centenas de homens. As transações decorriam lentamente e sem muita importância. Ainda não havia nascido a grande luta, os imensos organismos comerciais que existiam hoje. A divisão do trabalho não existia e não se possuíam os meios de estudar-lhes os diferentes elementos. A confecção, hoje em dia, de um par de sapatos exige mais de 70 operações diferentes e, naturalmente, o concurso de mais de 70 operários. O mundo moderno é o mundo da rapidez. As mercadorias são entregues em qualquer parte do mundo. Usamos o telefone, o rádio, o avião. O mundo dos 4 km por hora já não existe. Vivendo em tal época, nós nos inclinamos a apreciar o movimento por ele mesmo. De modo geral, temos a tendência de considerar o movimento como uma coisa eficaz. Assim, perdemos de vista uma verdade incontestável. O deslocamento aumenta o preço de custo de qualquer mercadoria. Cada deslocamento de pessoa ou mercadoria representa um dispêndio de energia e custa dinheiro. Do ponto de vista da produção, o menor passo inútil custa dinheiro. Quando a mercadoria foi tocada ou deslocada, mais baixo é o seu custo. Quanto menos a mercadoria foi tocada ou deslocada, mais baixo é o seu custo. Cada vez que tiramos do lugar um produto, mais caro ele se torna. Há vendedores que expõem ao freguês mais mercadorias que as necessárias, numa concepção errônea da arte de vender. Ignoram que toda manipulação da mercadoria lhe diminui o lucro. Para realizar-se em toda a sua plenitude o axioma exposto acima, o deslocamento aumenta o preço de custo, é necessário estudar os movimentos, medi-lo, a fim de saber se cada fase de trabalho, quanto exige de movimento e que duração tem tais movimentos. É assim que nas fábricas modernas se chega à apreciação e à exatidão. É o que modernamente chamamos estudos de tempo. A situação de numerosas fábricas tem melhorado consideravelmente com a redução e a supressão dos movimentos inúteis. As máquinas são montadas de forma que o trabalho segue toda a manufatura uma corrente contínua, em vez de zigue-zaguear caprichosamente. A isto chamamos racionalização do trabalho. Cada movimento, seja ele executado por um empregado ou impresso a mercadoria, custa qualquer coisa. Assim, um homem de negócios deve perseguir o desperdício,
atacar e eliminar o desperdício de movimentos. Todo gesto deve trazer um benefício. É este o fim que um chefe inteligente deve propor-se numa fábrica. Sabemos que o aumento da produção abaixa o preço do custo. Tal axioma se refere à produção, embora se relacione também com a venda e a distribuição das mercadorias. É sempre mais vantajoso vender em alta escala. As tarifas dos meios de transporte comuns são mais baratas do que as dos carros de bois ou das carroças. O produto saído de uma grande indústria é mais barato do que o feito à mão. É menos dispendioso vender uma grosa ou mesmo uma dúzia de facas a um freguês do que vender uma só. Desde que existe o mundo, os produtos de artigos têm se esforçado para conseguir a diminuição do preço de custo, fabricar mais barato. É razão de ser da indústria moderna e é por isso que imensas fábricas surgem por toda a parte, pois que o único lugar onde é possível reduzir os preços é nas fábricas e não nas lojas. Todo o segredo da vida relativamente fácil que levamos nas cidades vem do aumento da produção. Podemos adquirir hoje em dia uma infinidade de coisas que os maiores reis do passado não conheceram. Somente a vida luxuosa é que é cara. Mas se medirmos o que podemos conseguir em troca do nosso dinheiro, veremos que nenhum luxo é tão caro assim. Do ponto de vista da venda, encontraremos sempre um argumento em favor dos grandes armazéns ou dos gigantescos supermercados contra os pequenos comerciantes. Logicamente, um pequeno comerciante nunca pode fazer preços mais vantajosos do que uma grande loja. Se é verdade que um pequeno comerciante tem despesas menores, sua capacidade de negócios é menor ainda. Um outro ponto que deve ser esclarecido. Muitas pessoas acreditam que a publicidade enorme das grandes lojas eleva o preço das mercadorias. Acontece às vezes que a publicidade faz subir a cifra dos negócios numa tal proporção que redunda em economia ao invés de despesa. A propaganda multiplica as vendas e diminui o preço de custo, reduz os preços de venda e aumenta os lucros. É o caso do leitor indagar: quem em semelhante caso suporta as despesas da propaganda? A resposta é: ninguém. Ela paga-se por si mesma e até deixa lucro. Isso naturalmente quando se trata de propaganda bem feita. Em toda parte onde o trabalho manual subsiste, ele é mal feito e sai caro. As estátuas e os quadros são trabalhos que ficam espantosamente caros porque a produção se reduz à sua mais simples expressão com um único exemplar de cada tipo. Já as reproduções bem executadas, aliás, se vendem por preços baixíssimos. Outra verdade que não deve ser ignorada é a de que o preço do custo é o total do custo inicial mais os gastos de conservação. As despesas de conservação, quaisquer que sejam, de máquinas ou da nossa própria casa, cada dia aumentam em maiores proporções. Antigamente, os gastos de conservação quase não existiam, pois não existiam as máquinas complicadas de agora. Em tal época, muita gente trabalhava apenas pela comida diária. Os aprendizes trabalhavam sem qualquer remuneração e nas pequenas lojas o freguês quase nada achava para comprar. No que concerne às despesas de conservação, pagamos. Largamos dinheiro a cada passo. O preço de compra de certos objetos representa apenas a primeira prestação. Se o compramos à vista, uma vitrola, logo que a temos em casa, acaba representando apenas um pretexto para que compremos discos para o resto da vida. Quando compramos um automóvel, temos o sentimento de que acabamos de fazer uma grande despesa de uma vez para sempre. Engano. Nunca mais as contas nos deixarão em paz. Todos os meses é aquela avalanche de contas novas. E quando a coisa começa a apertar, começamos também a refletir que o nosso automóvel é um empregado caro e que nos custa tanto quanto a manutenção da nossa família. Em matéria de luxo e conforto, é certo que todo objeto sai caro, muito mais caro do que se pensa, pela simples razão de que uma coisa puxa a outra. Se compramos um verdadeiro tapete do Oriente, ele não irá bem senão sobre um assoalho magnífico. A perfeição do soalho nos induz a trocar a pintura. A pintura nova sugere a necessidade de novas cortinas, e assim por diante. Toda nova aquisição cria um novo estado de coisas e traz uma procissão de desejos e novas
necessidades. A palavra total é uma das expressões mais enganosas da linguagem comercial. É uma espécie de fardo. Quanto mais o carregamos, tanto mais pesado ele se torna. Muitos comerciantes se arruinaram porque não aprenderam a elaborar um total verdadeiro dos seus preços de custo. O custo é menos um acontecimento do que um processo. E só por sua competência em matéria de custo, quem sabe descobrir onde se encontra a fonte dos desperdícios no seu negócio. O preço de custo provém do conjunto dos pequenos preços de detalhes. O primeiro custo é sempre seguido de outros. Saber estabelecer o preço de custo total é essencial em negócios. O primeiro passo consiste em analisar os preços passados, os preços atuais e os preços futuros. É o que chamamos previsão. Daí, a necessidade de revisões frequentes, precisas e completas nos preços de custo. Num assunto tão importante, não se pode contentar com apenas o mais ou menos.